Bom dia, minhas irmãs. E hoje, antes da nossa oração, eu queria propor uma reflexão com vocês. Só que primeiro eu vou ler aqui no livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, que diz assim: E assim como aos homens está ordenado morrer uma única vez, e depois da morte segue-se o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido de uma vez por todas para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. E isso é uma coisa muito importante da gente lembrar. A primeira vinda de Jesus foi como sacrifício para nos libertar da morte e do inferno, porque ele veio para nos salvar. E a sua segunda vinda, ele vem como juiz, então ele já vem para julgar. E era o que os judeus esperavam naquela época, né? Eles não interpretaram da forma correta todas as profecias, assim como Isaías, né, o profeta Isaías e tantos outros, e achavam que o Messias teria que vir naquela época para resolver os problemas políticos e religiosos que eles tinham. Só que, na verdade, estava ali bem claro que ele veio como ovelha, né, para o matadouro. Isaías fala sobre isso, profetiza sobre o Messias, e ele veio exatamente assim. Como ovelha muda, ele foi levado para a cruz. E depois que morreu, tomou as chaves da morte e do inferno e ressuscitou. E por que isso aconteceu? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando Jesus morreu, que chegou lá, ele nunca tinha pecado. Então, ele venceu a morte, porque ele nunca pecou. Como é que pode morrer alguém que nunca pecou? Então, ele foi lá e nos resgatou, vencendo a morte, tomando as chaves da morte e do inferno. Tem um versículo que deixa isso bem claro. E é aqui no livro de Hebreus mesmo, só que no capítulo 2, no versículo 15, e diz assim: para que ele livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo era necessário que, em todas as coisas, ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelo pecado do povo, pelos pecados do povo. Pois é naquilo mesmo que ele sofreu, quando tentado, que é poderoso para salvar os que também são tentados. Veja que a graça de Jesus, ela não dá brecha para pecado, pelo contrário, ela nos empodera à obediência. Que aqui está dizendo que ele é poderoso para socorrer a nós, os filhos de Abraão, né? A descendência de Abraão, porque ele foi tentado em todas as coisas, mas ele nunca pecou. E por isso mesmo é que ele é poderoso para socorrer todos os que são tentados, porque ele conhece, né, a nossa estrutura, sabe que nós somos pó. Então aqui deixa bem claro que nós estávamos sujeitos à escravidão por toda a vida pelo pavor da morte. Então Jesus veio para morrer no nosso lugar, vencer a morte e o inferno. E aí, como a gente estava lendo aqui no capítulo anterior, no 9, né, lá no finalzinho, no 28, diz que ele aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Porque ele já veio e venceu tudo e já nos perdoou dos nossos pecados. Nós só precisamos nos chegar até ele, né, fazer a vontade dele e buscar ser semelhantes a ele, né, ao nosso irmão mais velho. Então, minhas irmãs, é muito importante a gente lembrar que depois da morte segue-se o juízo, né? E eu queria propor essa reflexão para vocês. Se hoje fosse o último dia da vida de vocês, o Senhor deixou bem claro, olha, hoje é o último dia da sua vida. Faça as escolhas certas. Qual a primeira coisa que você faria? Você que está numa situação em que você mora com um homem, tem filhos, mas vocês não são casados. E você que está casada com um homem que já é casado, né? E está nesse relacionamento que para Deus é um adultério.
E você, minha irmã, que ainda está casada, né? Está no deserto, mas vive desesperada atrás do marido, ou só ora e só pensa, só chora pelo marido. Se você tivesse só hoje, o que é que você faria? Lembre-se que depois da morte segue-se o juízo. Tem um ditado que as pessoas usam muito e que, misericórdia, que isso não esteja na mente e no coração de vocês, porque por muitas vezes entra mesmo nas igrejas, que é assim: todos os caminhos levam a Deus. A gente sabe que isso é uma grande verdade. Jesus mesmo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ninguém vai até Deus, o Pai, senão por Ele, né? Assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele deixou bem claro que Ele é o único caminho até Deus. Na verdade, nós éramos inimigos de Deus. E o sacrifício de Jesus nos tornou amigos novamente, né? Nos tornou filhos. E aí eu te pergunto, quando você, né, estiver no período de ser julgada pelo Senhor, você vai se encontrar naquele dia lá naquele trono branco com Deus Todo-Poderoso, como filha ou como criatura de Deus? Porque de fato, todas as pessoas vão estar diante do trono de Deus. A diferença é, você vai estar como filha ou como criatura? Porque os que forem filhos vão chamá-lo de pai e vão ser recebidos no reino dele. Mas os que forem criaturas, que fizeram apenas a sua própria vontade e viveram pelos seus desejos, eles vão encontrar um Deus criador e que é fiel e justo para recompensar cada um segundo suas obras. Então, minhas irmãs, vamos refletir sobre isso nesse dia. E mais um dia que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós, mais um dia de oportunidade de buscar ao Senhor, de viver para o Senhor. E se amanhã a gente não acordar mais? Como foi o dia de hoje? O que fizemos? Quais as escolhas nós fizemos hoje? Porque se amanhã a gente não acordar nesse mundo, acordar na eternidade, vamos encontrar Deus como um Pai ou como Criador? E eu queria que vocês refletissem sobre isso em relação às decisões de vocês nesse dia. O que é que vocês vão decidir fazer hoje? Como vocês vão decidir agir em relação aos filhos, ao marido, aos colegas de trabalho? Hoje é seu último dia, né? Diante da nossa reflexão. Eu espero que o Senhor nos dê ainda muitos dias. Mas e se fosse seu último dia? Que o Senhor possa abrir a nossa mente e o nosso coração, minhas irmãs, para continuarmos fazendo a vontade dele e não a nossa. Porque no final das contas, o que importa é agradar a Deus e não aos homens. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio da vida, por poder te chamar de Pai, por poder ter liberdade hoje para te buscar, para ler a tua palavra, sem impedimentos, para te adorar. Temos tantas facilidades nos vídeos, na internet, para poder ouvir mais de ti e aprender, sem desculpas de dizer que não entende o que lê na Bíblia, porque se formos buscar alguém de Deus, vamos ter esse direcionamento. Pai, quais são as desculpas, Pai, que damos todos os dias? Ajuda-nos, Senhor, socorre-nos, Senhor. Ajuda-nos a deixar todas as desculpas de lado, porque a eternidade é real e queremos te encontrar como Pai e não como apenas o nosso Criador, porque o Senhor criou todas as coisas. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nos capacita a viver a Tua vontade, nos capacita a sermos filhas, aquelas filhas que sentam na terceira mesa, conversam contigo, ouve a tua disciplina, correção e faz aquilo que o Senhor pede e não o que a gente quer. Pai, em nome de Jesus, alcança todas as minhas irmãs que estão comigo agora em oração e também as que não puderam estar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa gravar a eternidade nos nossos olhos, que o Senhor possa alcançar as minhas irmãs de forma que nada mais importe, Senhor, só a Tua presença. Nada mais importa, só te servir e te adorar. E como é difícil tantas vezes, Senhor, conseguir somente te adorar.
somente estar no momento de relacionamento e de oração contigo. A nossa carne quer tantas coisas, o nosso coração deseja tantas coisas, mas uma só é necessária. Que a gente possa escolher, assim como Maria, Pai, a melhor parte, aquela de assentar aos teus pés e aprender contigo, contemplar, Senhor, a tua presença, o teu agir em nossas vidas. Pai, nos ensina a ser filhas, nos ensina a ser mães, nos ensina, Pai, a ser esposas, com marido em casa ou não. Pai, nos ensina, Senhor, nos ajuda, nos socorre, Senhor, nos capacita conforme a tua vontade, Pai. Muito obrigada por mais um dia, Senhor. Que esse dia possa ser vivido, Senhor, debaixo da tua poderosa mão, da tua presença, da tua proteção. E aprendendo mais de ti nesse dia, podendo revelar o teu amor a outras pessoas. Essa é a nossa missão, levar Jesus para tantos quantos a gente puder. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, rasgando o nosso coração, nos ajuda, Senhor, continua nos santificando. Continua nos capacitando, porque a tua palavra diz que os que o Senhor escolheu, o Senhor também capacitou. Te clamamos, Senhor, nos capacita, Senhor, a viver a tua vontade, a te adorar, a te servir, a fazer aquilo que o teu coração deseja, a entregarmos nossos planos em tuas mãos, Senhor. E dizer, estão aqui, Senhor, mas faz conforme a tua vontade. São teus. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Que as minhas irmãs tenham um dia de trabalho, seja fora de casa ou em casa, tranquilos, em paz, cheios da tua presença, de revelação da tua palavra. Que o teu Espírito Santo esteja a todo momento falando aos nossos corações, Senhor, nos orientando. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos por misericórdia. Não nos deixa, Senhor, fazer aquilo que nós desejamos. Não nos deixa fazer a nossa vontade e, pela força do nosso braço, Senhor, acabarmos fazendo de nós mesmas um Deus e tirando você, Pai, do trono, que é teu, primeiro lugar. Pai, nós te pedimos e desde já te agradecemos, pois sabemos que temos um Pai amoroso, perfeito, que nunca erra, nunca falha, sempre fiel. Obrigada, Senhor. Amém.